Bom dia, pessoal, bom dia, meninos, bom dia, meninas. Hoje iremos continuar o conteúdo da aula passada, que falamos sobre op art, arte conceitual, arte povera e arte minimalista. Vocês fizeram um trabalho sobre essas artes, sobre esses movimentos artísticos. Eu irei apresentar, então vou mostrar alguns desses trabalhos, iremos conversar sobre eles e todos esses movimentos que vocês viram, eles fazem parte da arte contemporânea. Mas o que é arte contemporânea? Antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Arte existe certo e errado? Não existe certo e errado nas artes. Uma obra de arte que é bonita para mim pode não ser bonita para você. Cada um vai ter uma sensação diferente, uma percepção diferente diante de uma obra de arte. Ou talvez não tenha nenhuma sensação, talvez não sinta nada diante de uma arte. Mas você pode, por exemplo, ver uma obra de arte e isso te trazer memórias do passado, te relembrar alguma coisa, essa arte mexer com você de alguma forma. E isso, cada um vai ser diferente. A arte contemporânea é muito subjetiva. E todos esses movimentos que nós vimos no capítulo 10, que estão no capítulo 10, esses movimentos artísticos fazem parte da arte contemporânea. Outros movimentos que fazem parte dessa arte contemporânea é o pop art, arte conceitual, arte digital, fotografia, instalação, arte urbana, arte povera, arte de novas mídias, hiperrealismo, fotorrealismo, op art e arte cinética. A arte contemporânea, ela valoriza mais o conceito, a atitude, a ideia da obra do que necessariamente o objeto final. Eu vou ler algumas características da arte contemporânea. Sociedade da informação, tecnologia e novas mídias, subjetividade e liberdade artística, efemeridade da arte, abandono dos suportes tradicionais, mescla de estilos artísticos, não tem só um estilo artístico. Uma obra de arte pode mesclar com vários outros estilos. Utilização de diferentes materiais, por exemplo, a arte povera utiliza materiais mais simples, gravetos de árvore, madeira, folhas, materiais reciclados. Fusão entre a arte e a vida, aproximação com a cultura popular, questionamento sobre a definição de arte, que é uma das características da arte contemporânea, esse questionamento. O que é arte? Por exemplo, na arte conceitual, que a gente vê muito esses questionamentos também. Por exemplo, um vaso sanitário no museu. É arte também. É uma instalação artística. Mas quais questionamentos essa arte te traz? Traz algum ou traz nenhum? Interação do espectador com a obra. Eu vou, meninos, filmar, tá? Os trabalhos de vocês. Arte minimalista. O que é essa arte? Surgiu no final da década de 1950 e início dos anos 1960. No decurso da história da arte, durante o século XX, houve três grandes tendências que poderiam ser chamadas de minimalistas: o construtivismo, vanguarda russa e o modernismo. Os construtivistas, por meio da experimentação formal, procuravam uma linguagem universal da arte, passível de ser absorvida por toda a humanidade. As obras minimalistas possuem um mínimo de recursos e elementos. A pintura minimalista usa um número limitado de cores e privilegia formas geométricas simples, repetidas simetricamente. Então, uma grande característica da obra minimalista é o menos é mais. Tem menos recursos, é uma obra que usa as formas geométricas e não tem uma quantidade grande de cores. São cores limitadas. Alguns exemplos de obra minimalista. Uso de formas geométricas. Alguns exemplos de artistas do movimento. Outro trabalho sobre arte minimalista. Esse trabalho é do Cauã Lima. Contexto histórico.
palavra minimalismo reporta-se um conjunto de movimentos artísticos e culturais que percorreram vários momentos do século XX. Surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos. Nas artes plásticas, o minimalismo surgiu em Nova York, ainda na década de 1950, quando um grupo de artistas passou a lançar mão de poucos elementos para fundamentar suas obras, abusando de atributos visuais criados a partir de um pequeno número de cores. Algumas obras, alguns exemplos, e artistas também. Principais características: elaboração de obras, pinturas, esculturas, músicas, com a utilização do mínimo de recursos, utilização de poucas cores nas pinturas, as formas geométricas, criação de músicas com poucas notas musicais, valorizando a repetição sonora. Alguns exemplos. Vamos agora falar sobre arte conceitual, trabalho do Arthur e da Gabriela, do nono B. Arte conceitual é uma arte moderna contemporânea. Surgiu nas décadas 60 e 70 na Europa e Estados Unidos. Baseado na ideia de que o conceito por trás do trabalho é importante, um escultor francês chamado Marcel Duchamp é considerado por muitos como o pioneiro da arte conceitual. Ele apresentou exemplos de trabalhos que tornariam a matriz das obras conceituais. Em 1961, o filósofo e escritor Henry Flint usou o termo arte conceitual para as atividades de um grupo chamado Grupo Flux, que era um movimento que se opunha aos valores burgueses, às galerias e ao individualismo. Principais características da arte conceitual: ruptura com a arte clássica e formal, crítica ao materialismo e ao consumo, valorização da arte figurativa, crítica ao formalismo e ao mercado de arte, utilização da ironia e da sátira. Nisso, a arte conceitual, ela também tem características do dadaísmo, que tem essa crítica ao consumismo, que tem essa utilização da ironia e da sátira, contrariedade da arte minimalista. Alguns artistas principais da arte conceitual e algumas obras, alguns exemplos de arte conceitual. São obras que coloca a gente para pensar, o que é isso? Isso realmente é arte? Exemplos: trabalho de arte conceitual do Eliel. A arte conceitual surgiu nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. Trata-se de uma expressão artística mais pautada nos conceitos, reflexões e ideias, em detrimento da própria estética, aparência da arte. A arte conceitual é uma arte que te coloca a refletir também. Principais artistas no mundo todo e no Brasil. As principais características: uso de fotografias, textos, vídeos, instalações, performances, tanto a teatro como a dança também. Exemplos de obras conceituais. Vamos falar agora um pouco sobre arte povera. Apresentação do trabalho da Débora, do nono B. O que é a arte povera? Iniciou em 1970, desenvolveu-se ao longo dessa década. Esse período é marcado por artistas que voltaram sua atenção para temas relacionados à natureza e seus derivados, rompendo com os processos industriais e revelando a sua crítica ao empobrecimento de uma sociedade guiada pelo acúmulo de riquezas materiais. O marco inicial desse movimento aconteceu na exposição Arte Povera em 1967, na cidade de Veneza. Várias obras compostas por materiais orgânicos foram expostas, fazendo com que o crítico de arte e historiador italiano Germano Celanti denominasse as obras de arte povera. A arte povera teve sua duração por mais ou menos 10 anos e se desenvolveu com força primeiramente na Itália,
Depois se estendeu por toda a Europa e em seguida se tornou uma tendência no mundo. Principais artistas desse movimento. As principais características. O movimento se manifestou especialmente na instalação, na escultura, na pintura e na performance. O significado de povera, na língua portuguesa, é pobre. Uma arte pobre. Esse movimento também é um forte opositor ao minimalismo, à pop art, ao modernismo e ao racionalismo científico. De acordo com Celant, a arte povera tem uma manifestação em formato preciso, em diminuir aos mínimos termos, em empobrecer os signos para reduzi-los aos seus arquétipos. A arte povera buscou exprimir criatividade, efemeridade, materialidade e espontaneidade. Essa arte é formada por elementos simples e naturais, sem luxo ou exuberância. Tem o intuito de juntar a vida cotidiana comum com temas ligados à natureza. Desvinculação do valor comercial do valor artístico das obras de arte. Crítica ao consumismo e ao capitalismo. Também é um tipo de arte, é um movimento artístico que busca essa reflexão. É uma arte que usa materiais recicláveis também. Exemplos de obras da arte povera. Mais uma apresentação. Trabalho agora do Lucas Ferreira, falando sobre op art. Op art, ou optical art, arte ótica, também pode ser chamada de ilusão de ótica, foi um movimento artístico que atingiu seu auge na década de 60, nos Estados Unidos. Os principais artistas desse movimento. As principais características. Sempre que vocês ouvirem op art, lembrem de ilusão de ótica. As principais características: tridimensionalidade, efeitos óticos e visuais, movimento e contraste de cores, formas geométricas e linhas. Principais obras. São obras que dá a impressão que estão se movimentando mesmo. O op art, tem muita gente que perguntou, tia, mas não é pop art? Não. Pop art é um movimento e op art é outro diferente. Op art é ilusão de ótica. Todos esses movimentos que nós vimos que estão no capítulo 10 fazem parte da arte contemporânea. A arte contemporânea ela surgiu na metade do século XX. Sua origem está mais ou menos relacionada à década de 60, mas é uma arte que está presente, se prolonga até os dias atuais. Vamos ver alguns exemplos de obras contemporâneas. E aí eu quero que vocês reflitam. Para vocês, essa arte, alguma dessas obras traz alguma reflexão? Desmaterializando a obra de arte no fim do milênio, faço um quadro com moléculas de hidrogênio, fios de pentelho de um velho armênio, cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta. Meu conceito parece à primeira vista um barrococó figurativo neo-expressionista, com pitadas de arte nouveau, pós-surrealista, calcado da revalorização da natureza morta. Para entender um trabalho tão moderno, é preciso ler o segundo caderno, calcular o produto bruto interno, multiplicar pelo valor das contas de água, luz e telefone, rodopiando na fúria dos ciclones, materializando a matéria, com a arte pulsando na artéria. Boto fogo no gelo da Sibéria, faço até cair neve em Teresina, Com o clarão do raio da silibrina, desintegro o poder da bactéria.
É isso, meninos. Fica a reflexão, o que é arte para vocês. E até a próxima aula. Tchau!